Você ouve agora o Evangelho do Dia, com o Padre Reginaldo. Olá, meus amados e queridos irmãos, paz e bênção a todos vocês, Deus os abençoe. Invoquemos o Espírito Santo. Ó vinde Espírito Criador, as nossas almas visitai, e enchei os corações com vossos dons celestiais. Vós sois chamado intercessor do Deus excelso dom sem par, a fonte viva, o fogo, o amor, a unção divina e salutar. Sois doador dos 7 dons, e sois poder na mão do Pai. Por ele a nós prometido, por nós seus feitos proclamai. A nossa mente iluminai, os corações enchei de amor, nossa fraqueza encorajai, com força eterna e protetor. Nosso inimigo repeli, concedei-nos vossa paz. Se pela graça nos guiais, o mal deixamos para trás. Ao Pai e ao Filho Salvador, por vós possamos conhecer, que procedeis do seu amor, fazei-nos sempre firmes crer. Amém. Ouçamos o Evangelho que está em Lucas 8, de 19 a 21. A mãe e os irmãos de Jesus aproximaram-se, mas não podiam chegar perto dele, por causa da multidão. Então anunciaram a Jesus: tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem te ver. Jesus respondeu: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, é importante nós entendermos que Jesus não nega os vínculos de parentesco natural. E sua palavra não pretende humilhar sua mãe, de jeito nenhum. Jesus sabe da importância da Virgem Maria, da sua mãe. Maria é a mãe de Jesus, e Jesus não teve mais irmãos. Os que a Bíblia cita como irmãos são parentes próximos. Maria foi virgem antes, durante e depois do parto, a igreja ensina, e Maria não teve outro filho, senão somente Jesus. Jesus é o Filho de Deus, é o Verbo encarnado. É Deus que existia antes de tudo e que criou a Virgem Maria. E quando chegou o tempo determinado, Deus se encarnou no seio puríssimo da Virgem Maria, pediu permissão e ela aceitou ser a mãe do Salvador, a mãe de Deus, do Verbo encarnado. Então Maria é a mãe de Deus. E hoje nós vemos que essa mãe de Jesus aproxima-se, mas não podia chegar perto dele por causa da multidão. E então alguns anunciam a Jesus: tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem te ver. Jesus agora eleva esse parentesco, o nosso parentesco com Jesus é elevado. Não é um parentesco natural, é um parentesco espiritual, um parentesco gerado pela palavra, irmãos. Não é um parentesco de sangue. Por isso Nossa Senhora, ela é a mãe de Jesus, num sentido natural, que ela gerou, embora falamos natural, mas é obra do Espírito Santo, né? Não foi feito tão natural como nós fomos feitos, né? Que é uma participação do homem, mas a geração de Jesus é feita, é o Espírito Santo, é algo sobrenatural. Então essa sobrenaturalidade que Jesus está falando, que agora nos eleva como irmãos de Jesus, num sentido não de sangue, não mais de parentesco, como o povo de Israel, mas agora é um grau maior. Nós somos irmãos na igreja, não porque somos do mesmo sangue, somos da mesma raça. Não, nós somos agora o povo escolhido, nação santa, raça escolhida, mas agora aquela nação santa, aquela raça escolhida
que nasceu não da carne nem do sangue, mas veio de Deus. É alto, é grandioso. O nosso parentesco é espiritual. A nossa irmandade, a nossa fraternidade é espiritual. Por isso Jesus está falando da importância da palavra. E Lucas dá particular relevo à audição e à prática da palavra. E duas coisas que Maria gerou, que Maria permaneceu na audição, na escuta e na prática da palavra. Ela foi aquela que ouviu e praticou a palavra de Deus. Maravilhoso, irmãos. Quando nós temos esse entendimento, nós vamos entendendo as palavras de Jesus, a Bíblia, e não vamos nos desvirtuando, parando em algumas palavras que a Bíblia diz, sem saber o contexto, sem mergulhar profundamente no texto, no contexto, no que está querendo dizer para nós, no ensinamento profundo. E tem pessoas que param só nisso. Os irmãos de Jesus. Não, precisa olhar mais amplamente. Olhar o texto, o contexto e o que a igreja está ensinando. Irmãos, a igreja não ensina coisa errada, não. A teologia, o que a igreja ensina, parte da revelação divina. É Deus que revela, e de pessoas que se debruçam sobre a palavra de Deus para prescrutar, para tentar entender, esmiuçar a palavra, para torná-la compreensível para nós. Então Maria, Jesus não desmereceu sua mãe de forma nenhuma, porque ela foi a primeira que ouviu e praticou a palavra de Deus. Por isso, Jesus associa-lhe com o mesmo título de nobreza todos os homens de boa vontade, que fazem como a sua mãe, que ouvem a palavra de Deus e a praticam, né? E essa frase, nesse contexto, é própria de Lucas. Só este cuidado cria a nova família de Deus. Quem ouve, veja o que é importante, ouvir e praticar a palavra de Deus. Por que Maria é importante? Porque ela é mãe de Jesus, mas antes de ser mãe de Jesus, ela ouviu a palavra, praticou a palavra, ela creu, ela acreditou em Deus e se abriu, e Deus fez nela a sua morada. E Deus quer fazer em mim e em você a sua morada, mas é preciso que a gente, nós, pela fé, ouçamos e pratiquemos a palavra de Deus, para que assim nós sejamos a família de Deus, que é a igreja, com os vínculos não mais parentais, sanguíneos, mas os vínculos espirituais, de um parentesco e amor que equivalem e até superam ao que de mais estreito o termo pode oferecer, o sangue. Os nossos laços vão além do sangue. Os nossos laços agora são parentescos espirituais, sobrenaturais, transcendentes, porque ouvimos aquela palavra eterna de Deus e a praticamos na nossa vida. Que a Virgem Santíssima nos ajude e me ajude a ouvir e praticar a palavra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus e até amanhã, se Deus quiser. Você ouviu o Evangelho do Dia com o Padre Reginaldo.